Mário de Paula. Entrevista. Você não tem mais motivo pra ter medo. Pode acreditar, é hora de sorrir. Venha pra cá, vem pra Vértice. Vem transformar seu sorriso. Isso aí não é sorriso, não. Isso aí é gargalhada, né? Gargalhada. Muito bom, muito bom. Pois é. Grande Matheus homenageando aí o casal simpático que a gente recebe mais uma vez nesta manhã de terça-feira. Doutor Mauriti e doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Soluções Odontológicas. Todos os dias eu digo aqui, você tem Vértice no Shopping 33, Torre 2, sala 1618. Esse em Volta Redonda. Em Barra Mansa, edifício garagem, sala 1057. WhatsApp eu falo aqui todo dia, 988216616. O responsável técnico é o mestre Dr. Mauriti de Paula Calderoni. E olha, hoje nós temos um papo legal sobre gengivite. E olha, é uma descoberta que a gente precisa levar muito a sério. Eu, há algum tempo, entrevistei uma médica aqui que disse, olha, a ciência tenta descobrir a origem do Alzheimer. E o Alzheimer ainda não se descobriu a cura do Alzheimer. Então, são duas dúvidas, duas dificuldades que a ciência, a medicina lutam para desenvolver alguma coisa, a cura e a descoberta da origem. E de repente surge aí uma dúvida: gengivite pode provocar Alzheimer? Essa suspeita de que as gengivas inflamadas, a doença periodontal, podem estar associadas ao mal de Alzheimer, que afeta 40% dos idosos acima de 80 anos, é alguma coisa extremamente preocupante. Eu começo com o Dr. Mauriti Calderoni perguntando, sendo o Alzheimer o tipo mais comum de demência, como é que ele foi correlacionado aí com as gengivites? Bom dia, Dr. Mauriti. Bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes. Dário, a Vértice, como instituição de saúde, nós temos assim um dever social de comunicar algumas coisas, né? E é evidente que todo mundo normalmente busca ter um sorriso bonito para aquela foto, para o dia a dia. Mas a vida da gente é muito mais do que um sorriso, né? A gente tem que ter a saúde. E a saúde oral, ela é muito importante para o nosso corpo. Apesar da nossa população, o conceito ainda não ser muito bem definido nisso, sabe? Então, se você tem um tio, se você tem uma tia, um pai, uma mãe, uma pessoa de idade, presta atenção no que nós vamos falar hoje, que nós vamos poder estar ajudando a qualidade de vida deles, né? Se você quiser proporcionar para os seus familiares mais antigos, ou um colega, um amigo, escute bem o que nós vamos falar. O Alzheimer, ele é realmente uma doença incurável, tem muita pesquisa em cima do Alzheimer. E na Noruega, eles fizeram... O Brasil tem muito pouca pesquisa nesse sentido, tá, Dário? Na Noruega, o Departamento de Ciências da Universidade da Noruega fez uma pesquisa da seguinte ordem. Ele pegou 53 pacientes e começou a estudar. Descobriu que existe em 90% desses pacientes existia uma toxina das bactérias da boca que provocavam a gengivite. Há uma condição neurovegetativa de que as inflamações crônicas... O que é inflamação crônica? É aquela inflamaçãozinha que começa devagarzinho, vai... E vamos lembrar que a gengivite, ela começa... A gente sempre fala aqui, né, Dário? Ó, se você tem um sangramentozinho na gengiva, corre lá, cuida.
porque essas pequenas, inclusive você, né, Dário? Vamos puxar uma orelha aí. Pois é. Entendeu? Ah. Então, entende assim. Tô devendo uma visita. Aqui, ó. Fica vermelha, cara sem vergonha. Fica vermelha, cara sem vergonha. Tô dependendo. Ontem eu peguei ele no pulo passeando à noite. Fui ao supermercado. Eu vi. O coronel falou, não, tem que ir ao supermercado. É pra já, né? É pra já. Né? Aqui, respeito é bom. Né? Manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Mas então, assim, quando existe uma inflamação, né, naturalmente, alguns órgãos do nosso corpo se deflagram. E um deles agora é o cérebro. Então provou que a gengivite ela pode causar algum tipo de demência. Não é só o Alzheimer, não, tá? Uhum. E dentre eles, o Alzheimer. É lógico que o Alzheimer realmente Então, aquilo que se tinha-se alguma ideia, né? Hoje já existe uma comprovação científica muito grande. Então, nós estamos falando de dados realmente verdadeiros, eficazes. A Noruega é um país muito sério, faz pesquisas muito importantes e lá a doença periodontal, a gengivite, ela é tratada a nível hospitalar, você sabia? De tamanha complexidade que essa doença da boca pode fazer no nosso corpo. Bom, a gente fica perguntando, meu Deus do céu, mais um problema para a gente que vai envelhecendo, né? Você procura o geriatra te ensina a envelhecer de forma saudável. Sim. Mas, porém, todavia, contudo, a gente faz determinadas coisas com a gente que não deveria fazer, não é? Por que a gente faz isso com a gente? Preguiça, sei lá. Ordem de prioridades, né? Ordem de prioridade. Você trabalha, não para de trabalhar e tal, e esquece de se cuidar. Doutora Rebeca, existe uma bactéria específica da boca que pode provocar o Alzheimer? Tem essa bactéria para isso? Dário, eu estava te ouvindo falar aqui e achei uma coisa interessante você falar assim, mais uma coisa que nós descobrimos, né? Mas se a gente souber olhar, graças a Deus que nós descobrimos, né? O Maurício sempre fala uma coisa que eu concordo muito, que problema grave é o que a gente não sabe que tem. Não é verdade? Isso é verdade. Porque assim, eu acho sensacional essas correlações e acho mais incrível ainda a ciência está mostrando para as pessoas que a boca não é isolada do corpo, como eu pelo menos tenho a sensação de que muitos pacientes tratam a boca como se ela fosse algo isolado, separado do corpo. E né? Vocês já disseram aqui, doutora Rebeca, em muitas oportunidades, nas entrevistas aqui no programa, quando a gente fala da boca, que a boca é a parte mais suja do nosso corpo, também, não é verdade? Também. Porque tudo que a gente adquire que não é bom, que é nocivo ao corpo, sim. Normalmente vem pela boca. Outra coisa, exatamente. E outra coisa que eu achei sensacional, a bactéria é relacionada por Pseudomonas gengivales. Quando você tem a presença dessa bactéria na gengivite ou na periodontite, eles conseguiram associar que pacientes com Alzheimer, como o Maurício citou esse estudo, onde a grande maioria desses pacientes tinha a presença dessa bactéria. E essa bactéria acelera a doença neurodegenerativa, no caso, citada aí o Alzheimer. E aí, eu acho muito interessante nós falarmos sobre isso e essa questão da periodontite, da gengivite, da doença periodontal do adulto, isso é uma coisa importantíssima que, independente dessa correlação com Alzheimer, para as pessoas que nos ouvem, é isso que nos leva a grande perda óssea e consequente perda dentária e, consequentemente, uma série de outros problemas, né? Então, assim, isso é uma bandeira a respeito de saúde, a respeito de cuidados e a respeito de correlação,
né? É muito interessante esse estudo, eu acho que é uma coisa assim inovadora na odontologia, acho que é esclarecedora, inclusive para os médicos geriatras que podem hoje orientar seus pacientes a buscarem tratamento odontológico, porque é uma coisa que ainda não é tão difundida, né? É muito interessante. E o doutor Maurício falou, en passant, que o problema de alteração no cérebro existe não só em caso de Alzheimer, mas outros problemas de demência podem ser gerados pela gengivite. Ô Dário, vamos colocar assim, a gente fala Alzheimer, porque nós temos que de alguma forma alertar, né? Quer dizer, você fala uma palavra, como ela é muito comum, ou então demência muitas das vezes é a perda, né, do princípio ativo do cérebro, da consciência. É natural que as pessoas, por algum motivo, no envelhecimento, já tenham algum princípio de demência. Tudo parte de um processo fisiológico, mas existem, lógico, que bactérias que fazem isso. Eu vou te dizer um negócio assim, quando é que começou a me chamar a atenção esses problemas? Eu tive uma tia que teve um AVC. E ela veio a falecer por causa desse AVC. Eu lembro que eu fui ao hospital conversar com o médico, com a minha mãe, ela era irmã da minha mãe, e o médico disse o seguinte, falou assim, olha, a probabilidade agora de tempo de vida é muito pouco, porque quando você tem uma isquemia, você tem uma paralisação do cérebro, os micro-organismos, eles agem muito rápido. Então as pessoas ficam sem defesa. Então olha que complexidade que nós somos, né? Na verdade nós somos, assim, o nosso organismo, ele tem uma anatomia, uma fisiologia, um funcionamento perfeito. Tem acesso ao cérebro. E a gente está falando sobre as pessoas com idade avançada, como é o meu caso, por exemplo, já fiz 78, quer dizer, eu tenho que me preocupar com alguma coisa, mas cada pessoa é de um jeito. Sim. A demência pode atingir a gente mais nova. Não, é verdade, com certeza, porque... cada dia mais. Pois é. Você está falando inclusive da geriatria, você sabia que nós temos muito poucos geriatras, tanto na odontologia quanto na medicina? Exatamente. Não, se você for lá se você pegar no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Odontologia, o número de odontos... E você sabe quando é que começa a odontogeriatria e a geriatria médica? Com uns 26 anos na mulher, com 30 anos no homem. Sim. Pois é. A gente imagina, quando você fala geriatra, você imagina... Então eu vou dizer assim, qual que é o start da geriatria? É quando você começa, olha só que interessante, quando você não começa a repor células ósseas na mesma proporção que perde. Vou explicar isso. A grande maioria de células do nosso corpo, com exceção de algumas, por exemplo, o neurônio. O neurônio não é trocado. Você nasceu e morreu com ele. Certo. Mas a célula óssea, ela de tempos em tempos, ela vai se trocando, se renovando. Então, que é o envelhecimento ósseo? Quando você perde uma quantidade de células, mas não repõe a mesma. Antigamente não tinha aquela máquina de Xerox, copiadora. A Xerox, você colocava uma folha lá, se você pegasse a folha que fez a Xerox e fosse fazendo Xerox sucessivo, daqui a pouquinho você não lia mais o papel. Então é assim o nosso organismo. Por isso que a osteopenia, a osteoporose são fisiológicas. Então a geriatria ela tem um âmbito muito grande. O grande problema no Brasil, Dário, aí, assim, eu quero dar uma puxada de orelha, talvez, na medicina. É que a medicina no Brasil, poucos médicos, excelentes médicos, por sinais, eles começam a dar valor na odontologia. Uma gestante, ela tinha que ter ido... A gente sempre fala isso, né? A gestante tem que ir ao consultório odontológico, o problema cardiológico. O ginecologista e obstetra deveria encaminhar para o dentista, 86% das crianças nascem prematuras por uma bactéria da boca da doença periodontal. Parto também. Inclusive a Perfilomona gengivalis. Né? Então, assim, até mesmo aborto. Então, assim, existem diversos problemas no organismo. Então, dizer que os problemas eles são todos causados pela boca, não. Mas já foi provado... Deixa eu fazer uma brincadeira com os médicos. Não precisa mandar para Veste, senão pode mandar para qualquer dentista. Com certeza, sim. Não, e vou te falar agora, olha só, então eu tenho até que agradecer à classe médica, né?
Ontem eu estava falando com a Rebeca que eu recebi uns pacientes em Barra Mansa, oriundos de profissionais que nos indicaram que eu particularmente até não conhecia. Então, muitos médicos hoje nos encaminham os pacientes em função dos problemas. E assim, esses médicos estão de parabéns. Eles estão entendendo a gravidade do organismo do paciente, dos patógenos que podem realmente gerar problemas no organismo. A Perfilomona gengivalis, estudaram ela, Davi, parece que ela entra no cérebro como uma porta aberta. Olha Isso só é uma bactéria, né? Que causa doença periodontal. Então, entende que quando a gente fala assim, olha, vai lá pelo menos fazer uma avaliação, nós estamos pensando nisso. Entendeu? E numa entrevista que eu fiz aqui com a doutora Márcia Grock, que é geriatra, ela disse realmente isso que o doutor Maurício acabou de dizer. O geriatra deve começar a atender as pessoas a partir dos 26 anos. Sim. Não é? Sim. Agora, como é que a gente entende o geriatra? Eu só vou procurar o geriatra depois que eu fizer 70 anos. Interessante. Não é um negócio interessante? Ortopedista só se quebrar uma perna. Exatamente. Um braço, Então, agora, doutora Rebeca, a gente pode dizer então que indo ao dentista para promover a saúde oral, o paciente faz uma prevenção contra o Alzheimer? Claro, né? Se a gente pode correlacionar por Filomonas gengivalis a doença periodontal, a gengivite, a gente também pode correlacionar a precaução, né? Eu acho que o que falta muito ao brasileiro, igual você está falando perfeitamente essa questão do geriatra, falta muito a nós brasileiros a consciência da prevenção, né? É exatamente como o Maurício falou, só vou no ortopedista quando eu quebrar a perna, tudo é na emergência. Não, a questão do câncer, por exemplo, a gente entrevista o oncologista e ele diz que o diagnóstico precoce é o que há de mais importante em relação ao câncer. Sim. Não é? Eu o acho muito diagnóstico legal. feito imediatamente. Como é que você faz? Se você periodicamente faz exame de sangue, você dá uma verificada em todo o seu organismo, tem que fazer um check-up pelo menos uma vez por ano. Não é? Exato. E é o que eu sempre converso com os pacientes, é importante essa consciência e é importante buscar diagnóstico, né? Tem exames tão simples, igual a radiografia, um exame simples que detecta tanta coisa, né? Que protege um paciente. Enfim, outra coisa importante também é a questão do diagnóstico clínico, né? Que é uma coisa muito importante. Entendam isso, não é normal uma gengiva sangrar, mas doutora, só sangra de vez em quando. Então, assim, saiba que a doença periodontal, ela é caracterizada por longos períodos de quiescência e curtos de exacerbação. Ou seja, ela fica um tempão quietinha e, de repente, ela se manifesta. O sangue, de Mas ela repente dá está uma constantemente sangradinha, lá, né? exatamente. Mas o fato de não estar sangrando e você não ter procurado o dentista não é porque o negócio desapareceu. Exatamente. Ele está escondido, A né? doença periodontal, ela não tem cura, Dário. Ela tem estado de saúde que é alcançado através de tratamento e acompanhamento especializado. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse conceito na cabeça. Dário, né? eu vou colocar o seguinte. Você mesmo comentou assim que a gente vai empurrando. Vai empurrando com a barriga. Eu sou um exemplo forte. Vergonha, meu Deus do céu. Minha cara fica vermelha. Nós que fazemos. Ai, meu Deus. Nós que fazemos a reabilitação oral com implantes, você sabe o que é muito comum? Mas assim, extremamente comum, se não vamos dizer praticamente em quase todos os pacientes que usam dentadura, que usam root, a peça está machucando a pessoa há muitos anos. Olha só que coisa complexa isso. Está machucando, mas você vai levando, acaba acostumando, né? Aí leva uma lesão pré-cancerígena, leva uma inflamação crônica. Então, eu falo assim, por isso que quando eu comecei a entrevista, eu falei assim, se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem alguém de uma idade, um amigo, sabe, tem que orientá-lo, tem que ajudá-lo a fazer um tratamento para tirar esse mal-estar da boca dele. A pessoa fica com o mal-estar e depois de uma determinada idade esconde que está passando mal, esconde que está sofrendo. Sim. Isso aí é uma coisa... Eu posso falar uma coisa interessante? Todas as pessoas que eu, por exemplo, eu lembro muito bem claramente isso. Ano passado eu operei uma senhora, uma senhora até que trabalhou com a minha mãe, uma senhora muito bonita, com Alzheimer. Entendeu? E ela tinha assim, a família cuida dessa senhora assim com, sabe, excepcionalidade.
E o que eles mais falavam é o seguinte, todo dia ela perguntava, quase toda hora, né? Onde é que vai botar meu dente? Onde é que vai botar meu dente? Já tinha colocado. Né? Eu tinha feito um implante nela, numa emergência, e era um dentinho só, mas ela sentia. Então, assim, olha que quando... Vamos falar assim, se você entende assim, o que é uma autoestima, né? Como que isso é complexo, inclusive Agora, nessas pessoas. Por falar em Alzheimer, há informações de que depois que você começa com esse tipo de demência, tem que ser tratado, cuidado pela família durante 10 ou 12 anos, né? Há essa informação. E, mesmo depois que a pessoa está com Alzheimer, precisa cuidar dos dentes, né? O Alzheimer ele tem 3 etapas, né, Dário? A fase inicial, intermediária e uma fase final, onde, inclusive, a pessoa se torna-se muito agressiva, tem problemas maiores. Todo o tratamento do Alzheimer, se você perguntar para a doutora aí, exatamente isso, não tem cura, mas você tem que fazer o quê? Você tem que prolongar, retardar os efeitos piores da doença, né? A fase final, e dar qualidade de vida. Tem estudos que começam a dizer que essas próteses, por exemplo, que são incomodativas, machucando, o paciente ele já não reclama pela demência. Mas ele fica cada vez mais irritado, ele fica cada vez mais agressivo quando ele tem algo machucando a ele. Então, quando você tem uma pessoa, também há uma necessidade de fazer a inspeção para evitar exatamente esse desconforto social dela, familiar, né? E isso é qualidade de vida. Então, o paciente, ele tem as etapas do tratamento. A primeira etapa do Alzheimer, o paciente se trata normalmente na clínica odontológica. Entendeu? Ele consegue ir, ele consegue com acompanhante, né? Ele vai, ele senta, ele conversa, ele até relata problemas, ele nos ajuda, porque muitas das vezes você tem que falar, abre a boca, fecha a boca, né? Quer dizer, ele é um paciente cooperativo. Então, quando você entendeu que o seu paciente, seu ente querido tem um Alzheimer, você tem que correr para tratá-lo, para exatamente evitar um prognóstico pior. E o tratamento odontológico do Alzheimer, ele tem um protocolo diferente, Dário, exatamente porque você tem que fazer um tratamento e que esse tratamento dure muito tempo. Olha só que coisa interessante, né? Existem alguns problemas odontológicos que a probabilidade do sucesso ela tem que ser acompanhada, mas existem tratamentos mais eficazes. Então tem que buscar exatamente esses tratamentos mais técnicos, porque o paciente daqui a pouco não sabe falar o que está sentindo. Mais eficazes justamente porque de repente o paciente aí já não tem mais o relato. Uma coisa interessante do Alzheimer, eu presenciei muito isso na doença da minha avó. É que assim, o complexo do Alzheimer o paciente ele está com a mente danificada, mas o corpo vai muito bem. Está normal. Entendeu? Então, assim, eu tenho a impressão de que é um conflito existencial, porque o corpo funciona perfeitamente bem e a cabeça não. E tem aquela história, por exemplo, da pessoa com Alzheimer almoça e daí a pouco almoça de novo. Se não tiver uma pessoa tomando Exatamente, conta, por exemplo, né? escovação de dente, normal a pessoa esquecer. Mas é importantíssimo isso que o Maurício está colocando, porque mesmo que o paciente seja diagnosticado com Alzheimer, ele precisa de ter saúde bucal, ele precisa de ter dentes mais certeza. Um dos cuidados odontológicos, inclusive, quando o paciente já tem essa dificuldade no consultório, é a orientação do cuidador. O cuidador do Alzheimer ele tem que fazer a higiene oral do paciente de uma forma muito bem feita. Tem que ser feita. Doutor, a nossa ouvinte Cláudia do bairro Niterói mandou uma pergunta aqui para o casal. Ela disse que está com perda de cálcio na gengiva. Já fez 3 raspagens para não perder os dentes. Ela pergunta, tem como evitar ou só mesmo a ida ao periodontista? Eu sou periodontista, Dário. É uma das minhas especialidades. A periodontia, se você parar ali na rua e contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, na rua, 8 vão ter doença periodontal. Então, o que mais faz perder dentes, a gente acha que é a cárie, né? Não, é doença periodontal. Tá? Então, todas as pessoas com doença periodontal, ela tem que ser...
Diz para mim, doutor, o que é doença periodontal? O que é que tem? Eu ia chegar nisso. Bom, A doença periodontal, ela é uma doença que trata, danifica aquilo que sustenta o dente, que está ao redor do dente. O que está ao redor do dente? O osso, o ligamento, né, o cemento da própria raiz e a gengiva. Então, começa na gengiva porque ela é o tecido de proteção. É igual a pele, entendeu? Né? O que reveste a boca é a gengiva. Então, quando você começa com a gengivite, a bactéria começa a inflamar, ela entra para dentro dessa gengiva, começa a destruir os ossos que sustentam os dentes, e aí começa essa história exatamente de perda, de danificação óssea, e esse dente começa a ficar mole e ele cai, ele perde estrutura. É como se você tirasse, você tem uma coluna de uma casa, se você tirar toda a terra ao redor, não adiantou ter a coluna, né? Não teve. Então, entende que a doença periodontal, ela primeiro pode dar em todo mundo que tem dente. Né? Segundo, é uma doença hereditária. A doença, o genoma humano, quando é passado de pais para filhos, as pessoas que estão da mesma família, elas têm pouca resistência às bactérias, e a bactéria gosta da boca, porque é quentinho, tem saliva, multiplica fácil, tem alimento. Então, a necessidade de ir ao dentista é exatamente para quem tem a doença, que não tem cura, tá? Tem estado de saúde, a manter esse padrão, e esse padrão não danificar o corpo. Então, para a Cláudia, assim, se você tem a doença, não é que você só tem que ir no dentista, não. O dentista, ele faz a parte dele, e também você tem que contribuir com uma boa higiene, com uma inspeção, com um quadro de saúde, com algumas doenças, olha o que nós estamos falando. Mas existe a doença reversa também, a própria diabetes, permite com que o paciente com a doença periodontal tenha um problema cada vez pior. Entendeu? Vamos lembrar que o problema é fisiológico e patológico. O que é isso? Ele precisa que o organismo esteja funcionando bem. Qualquer problema de uma inflamação no corpo, nós precisamos que todo o organismo esteja bem. Então, é um complexo. Parece que não, mas aí vem a história assim, é com a simplicidade de uma pequena inspeção que você evita todo um problema futuro. Bom, doutora Rebeca, já que nós estamos falando sobre doença periodontal, pergunta que não quer calar. Quem toma medicamento contínuo? Hoje a gente tem um termo polifarmácia, né? Então, hoje na Vértice nós atendemos pacientes de todas as idades, porém o nosso maior público está aí entre 55 e 90 anos. Né? É verdade. E automaticamente, esses dias eu estava até brincando com a minha mãe, falei, mãe, sua cestinha só está aumentando, né? E é engraçado que lá em casa também tem uma bandejinha de cestinha de remédio. Cestinha de remédio, né? E tem sempre uma farmacinha, tem uma farmacinha na cabeceira, né? Exatamente. E lá na nossa casa a gente também já vai observando isso, como que isso vai aumentando, né? E aí, existem medicações que causam hipossalivação, redução da saliva. Nossa saliva tem um efeito muito importante na proteção dos nossos dentes com relação ao pH, o equilíbrio de pH é muito importante para que os nossos dentes se mantenham protegidos. Então, se eu não tenho saliva, os meus dentes ficam muito mais suscetíveis à doença cariosa e ao desenvolvimento de doenças como a gengivite, doença periodontal e etc. Então, como a gente já citou aqui uma outra vez, hoje a gente tem uso de vários recursos. A gente tem saliva artificial até em sachê, que uma pessoa pode levar no bolso, né? Enfim, que promovem esse reequilíbrio. Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque a pessoa pensa assim, não tem jeito, eu tenho que lidar com isso. Pelo contrário, tem que encontrar um jeito de administrar esse problema. Né? Porque você não pode simplesmente se tornar suscetível só porque você não conhece recursos, né? Existem muitos recursos. A escova elétrica para quem tem demência, a pessoa que está contribuindo lá na saúde dela, que está ajudando o cuidador, uma escova elétrica é fantástica. Então, são detalhes pequenos que fazem um grande resultado, né, Dá? Muito bem. Para completar, doutor Mauriti, como é que a Vértice se prepara, se coloca para atender a pacientes com Alzheimer, por exemplo? Com demência, de um modo geral. Sim, Eudário, todos os pacientes que têm algum problema salutar, é importante dizer que eles têm propriedade de tratamentos diferenciados, entendeu?
O tratamento, quando ele tem uma pessoa com um grau de demência, seja ela qual for, inclusive Alzheimer, primeiro a gente busca um tratamento de conscientização, inclusive familiar. Segundo, exatamente fazer isso. Tem que fazer uma boa reabilitação. Se o paciente tem prótese, vai botar os seus implantes, vai arrumar suas restaurações, não vai deixar nada incomodando. Dário, você já pensou, se você tem um dente quebrado, você não para de passar a língua ali, e a pessoa que tem uma demência que não consegue falar que está incomodando, mas ela está sendo incomodada. Muito. Então, criar uma rotina técnica para essa pessoa, tanto no domicílio, como que ele vai fazer para higienizar, né? Então, quantas visitas periódicas, mas nada disso é complicado, tem que ser realizado. E o dentista pode ser levado a ir atender o paciente em casa? Existe já isso, inclusive, não, existe hoje o profissional até a nível de CTI, né? O paciente com demência que está hospitalizado, existe a odontologia do CTI, entendeu? Agora, na Vértice, nós estamos preparados para tratar o paciente na nossa clínica, sabe, Dário? É evidente que depois o paciente vai ter outra proposta, mas dentro da nossa clínica o objetivo é exatamente esse, criar tratamentos eficazes, simplificados. Vamos lembrar que essas pessoas muitas das vezes ela tem dificuldade de locomoção. Então, quando vai na clínica, ela tem que resolver muita coisa, não pode ir lá, vou só fazer um dente, não. Entendeu? Outra coisa, respeitar o momento social. Essa pessoa, às vezes, ela levanta, ela quer ir no banheiro, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado humano, né? Eu acho que nós praticamos isso com excelência. E o entendimento do profissional sobre as deficiências que a pessoa vai adquirindo com a demência é de extrema necessidade. Quando o doutor falou aí que a pessoa precisa de um atendimento diferenciado e que tem que fazer tudo de uma vez, porque para levar de novo ao consultório é um negócio complicado, né? Isso significa dizer que, por exemplo, quando alguém tem algum problema de demência que vai ser atendido na Vértice, reserva-se um horário alongado para isso, né? Reserva-se um horário, agendamento num horário adequado, olha só, evitar o horário do almoço, que é um horário de rush complicado. Então, às vezes, o horário da manhã, o horário do finalzinho, normalmente é preferível. E dizer isso, sabe, Dário? Eu tenho uns pacientes que são muito interessantes, eles fazem a mesma pergunta constantemente, né? Esse dia a secretária falou assim: doutor, mas você responde todas as vezes? Eu falei assim: eu respondo. É carinhoso isso, né? Lógico. É como se você estivesse respondendo a primeira vez. A gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter esse apoio. E tem gente, né, que precisa se comunicar com o profissional, se sente mais segura. Dário, vamos lembrar. É muito importante, assim, dentro de toda a técnica, né? Existe uma frase que fala sobre isso: domine todas as técnicas. É isso aí. Não adianta nós sermos especializados, enfim, extremamente qualificados, se nós não entendermos a alma humana. Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Se nós não tivermos sensibilidade para lidar com as pessoas, lidar com pessoas idosas, Dário, é um estudo, é uma coisa muito incrível, transforma muito o nosso modo de viver, sabe? Porque eu brinco que eu convivo com os dois extremos, né? Os idosos e as crianças, né? É muito legal isso, porque apesar de serem extremos, tem coisas muito parecidas. E é isso, as pessoas precisam de carinho acima de todas as coisas. Não adianta você ter todos os recursos e não saber lidar com as pessoas com delicadeza, com gentileza, né? Com afetividade. O carinho é de fundamental importância. É muito importante. Doutor Maurício, doutora Rebeca, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Obrigado pelas informações também. Eu digo a você que eles são da Vértice Soluções Odontológicas em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, Sala 1618, em Barra Mansa, no edifício Garagem, Sala 1057. O WhatsApp é o 988216616 e no fim do mês, depois da Semana Santa, a gente volta a conversar aqui. Com certeza. Combinado? Um abraço a todos. Um abraço. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar